Atenção, atenção, atenção. Salve quebrada, aqui quem fala é a professora Luciana. Hoje a gente vai fazer aula 1 dos segundos anos, mas antes da gente começar eu gostaria de fazer algumas observações. Os vídeos que eu vou gravar, eles não terão cortes, então eu vou pedir para vocês relevarem possíveis gaguejadas ou qualquer coisa nesse sentido, tá, gente? Eu sou professora, não sou youtuber, não sou blogueira, ok? Então vamos aí ter esse pouquinho de paciência aí com a professora. Aceito sugestões, inclusive, mas a gente vai fazer o possível para que vocês enxerguem tudo bem e que vocês consigam escutar muito bem, tá? Bom, e qual que vai ser o tema da aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da formação do povo brasileiro, né? E esse é um tema muito importante para a sociologia, né? Porque está ligado diretamente com quem nós somos, com a nossa história, com a nossa trajetória, né? E o quanto que as nossas histórias individuais, elas não estão desconectadas. A nossa vivência e a nossa trajetória familiar, ela está intimamente relacionada com os processos históricos que fazem parte da história do Brasil, né? Bom, e por que a primeira coisa que a gente pode reparar aqui é que a palavra povo, ela vai aparecer entre aspas, né? Então, por que povo a gente coloca sempre entre aspas? Porque quando a sociologia, ela vai analisar o conceito de povo, a gente vai partir do pressuposto de que povo é uma noção construída historicamente. E quando você constrói essa noção de povo historicamente, geralmente você vai evidenciar algumas histórias e vai apagar outras. Para quê? Para que você construa aquilo que a gente chama de uma identidade nacional. Ou seja, é necessário que você crie uma série de mecanismos, de ferramentas, para que as pessoas se sintam partes e que elas se identifiquem com essa postura, né? Com esse povo, elas se sintam pertencentes a esse determinado território, né? Então, quando a gente fala da identidade nacional, a gente está falando de um conjunto de fatores, né? Então, o que constrói a identidade nacional? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão da linguagem, né? Então, quando você tem uma linguagem, idiomas que são um idioma que é compartilhado, você vai conseguir garantir com que aquelas pessoas, elas falem a mesma língua e que elas compartilhem ideias, valores, sentimentos, né? E inclusive também os símbolos, né? Os símbolos, eles são fundamentais para a construção dessa identidade nacional, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na realidade do Brasil, né? Desde muito cedo, desde criança, quando a gente começa a frequentar a escola, a gente começa a aprender, a gente começa a identificar quais são esses símbolos que vão garantir essa identidade nacional. Então é na escola que a gente vai aprender a cantar o hino nacional, que a gente vai aprender os significados da bandeira, né, da bandeira do Brasil. Quem foi aluno da Rogéria no ensino fundamental sabe exatamente como que se desenha uma bandeira, quais são as regras, porque todas essas características, né, todos esses símbolos, eles vão ser fundamentais para gerar um sentimento de pertencimento, de unidade, tá? Tudo isso construído a partir de uma história que vai ser considerada a história oficial, ou seja, uma história que vai ser contada tantas vezes quanto forem necessárias, até que as pessoas elas se identifiquem com esse processo histórico, até que elas tomem para si essa história, né? Então, por exemplo, se você pensar quais são os principais vetores na construção dessa história oficial, a gente pode citar pelo menos dois que são muito importantes na vida do sujeito. A primeira é a escola, é na escola que a gente aprende desde cedo, desde o fundamental, como que a história ela é contada, como que ela se desenvolve. E outro vetor da historiografia oficial, que a gente quase nunca comenta, é a própria mídia. Então, se você pega, por exemplo, agora, nesse momento, está passando uma novela das 6 que vai retratar um período da história do Brasil, né? Com a chegada da princesa, que vai casar com Dom Pedro II, e toda essa história ela vai sendo contada a partir de um determinado ponto de vista, né? Então,
toda essa conjunção de fatores, né, da linguagem, dos valores compartilhados, dos símbolos, dessa história que vai ser contada tantas vezes até que ela adquira um status de verdade absoluta, é a partir de tudo isso, de somatório de todos esses elementos, que a gente vai ter a formação daquilo que nós chamamos de uma cultura hegemônica, ou seja, uma cultura dominante, uma cultura estabelecida, que vai fazer com que a gente se sinta parte dela, muitas vezes sem nem a gente perceber. Por exemplo, quando a gente pensa na história da formação, né, do povo brasileiro, tem um elemento muito importante que acontece a cada 4 anos que reforçam esse sentimento de identidade nacional, né? No caso é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela vai ter essa função na sociedade, né, de fazer com que os brasileiros eles assumam para si a importância de ser parte desse Estado-nação, né? De se identificarem com a bandeira brasileira, de se identificarem com a camisa da seleção brasileira, e todas as pessoas elas vão compartilhar esse sentimento. Então, se o Brasil ganha, é alegria, né? Quem estava vivo aí da última vez que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo, que foi em 2002, eu lembro, sabe que quando o Brasil ganha, quando há esse momento, você vai ter esse sentimento de pertencimento, de exaltação, de um orgulho nacional, que vai ser reforçado a partir dessa vitória, né? Então, todas essas características, esses fatores, eles vão se dar a partir dessa cultura dominante, dessa cultura hegemônica, né? E como que essa cultura ela se constrói, né? Como que essa realidade ela se apresenta pra gente de uma tal maneira que a gente muitas vezes viva de acordo, não reflita essa realidade e tome para si sem muitas vezes questionar, né? Ela vai se construir a partir daquilo que nós chamamos de uma memória coletiva, ou seja, uma memória que vai ser compartilhada por todas as pessoas, né? E essa memória coletiva ela se constrói a partir de uma memória histórica, né? Então é necessário que a gente conheça a história para a gente, inclusive, para a gente absorver esses valores, né? Absorver essa cultura. E quando a gente fala da formação do povo brasileiro, a gente está acostumado a uma forma de contar a história, né? A história, como ela nos é contada, ela é contada sempre a partir do ponto de vista de alguém. Então a história, ela sempre vai ser contada geralmente ela vai ser contada a partir dos vencedores da própria história, né? Que no nosso caso, no caso brasileiro, vai ser a história a partir do ponto de vista do colono, do colonizador, que no nosso caso foram os portugueses, né? O problema disso é que essa compreensão da história a partir do ponto de vista dos vencedores, ela tem um objetivo muito simples, que é garantir o apagamento de todas as outras histórias que ficaram para trás, né? Então, no caso brasileiro, a gente pensa numa história que simplesmente escolhe de maneira deliberada, ou seja, intencional, é de propósito, que a gente não tem acesso aos conhecimentos dos povos originários. Porque uma vez que a coroa portuguesa estabelece aqui no território com o objetivo de colonizar, de extrair as riquezas, ela vai precisar lidar com os povos nativos, os povos que aqui estavam, que são os povos originários, né? Porque eles estavam aqui originalmente. E essa relação, muitas vezes, quando a gente estuda na escola, ela vem marcada como se fosse uma coisa muito tranquila, muito pacificada. E essa forma de contar a história, ela esconde um processo extremamente violento, né? No qual essas culturas, elas foram simplesmente apagadas da história. Porque é muito mais fácil você garantir o apagamento de um povo através da violência, né? É muito mais fácil você ter esse mesmo resultado a partir do apagamento da sua história. Quando você impede que essas pessoas elas falem no seu idioma, quando você impede que elas utilizem o seu nome, né, que vem da sua cultura. Então, toda a nossa história ela vai ser marcada por esses apagamentos. Apagamento justamente da história desses povos originários que a gente vai herdar essa tradição dos colonizadores de reduzir todos esses povos, que eram muitos povos, tinham mais de 3 mil, estima-se, né, que
na época de 1500, havia aqui no território mais ou menos 3 milhões de originários que aqui viviam em diferentes etnias, com diferentes idiomas, culturas, visões de mundo, coisas que inclusive a gente quase não conhece, né? Então, esse apagamento, ele vai fazer com que a gente reduza a figura do originário numa palavra genérica, que é a palavra índio, né? Não tem nem espaço para eu escrever aqui. Mas o que é o índio? O índio nada mais é do que essa figura muito genérica, né? Muito distorcida do que é aquela visão que o colonizador vai desenvolver historicamente a respeito dos povos que foram colonizados a partir da nossa história. Além disso, não dá para a gente não citar também a relação com os povos do continente africanos que foram trazidos para cá na condição de escravos, né? Esse período na história a gente já rebatizou. A gente prefere, né, que a gente tratar esse período como sendo o período da diáspora, ou seja, quando os negros que viviam no continente africano, eles vão se espalhar para outras regiões do planeta na condição de escravos, porém, toda essa história, ela também é contada a partir do ponto de vista desses povos, né, que vieram para cá na condição de escravizado, né? É muito interessante, muito importante falar isso, porque quando a gente pensa na figura do negro, né, de, por exemplo, eu tenho ascendência, né, meus antepassados eram negros, mas muitas vezes você percebe que até hoje algumas pessoas ainda têm um vício de linguagem muito racista, que é, eu sou descendente de escravos. Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de africanos que foram escravizados para a garantia do modelo de sociedade que se estabelecia aqui no Brasil na época através da colônia de extração de riquezas, né? Bom, a partir disso, né, essas histórias, principalmente dos povos africanos e dos povos originários que foram de propósito apagadas da história, a gente também pode citar uma história que já na escola a gente consegue ter um pouquinho com mais de detalhes essa história, né? Que é a história das imigrações, que vai acontecer principalmente já no final do século XIX e começo do século XX, com a chegada dos europeus que vieram para cá com o objetivo de ser colono, né? Ou seja, de trabalhar nas fazendas e de substituir a mão de obra dos negros escravizados que tinham sido devido a um processo de lutas, que inclusive a gente vai debater em um momento específico, tiveram o seu trabalho descartado a partir da abolição da escravidão, né? Então, essa população que vai vir para cá na condição de imigrante vai trazer também definições e traços para a nossa cultura. A gente também não pode descartar também a influência dos fluxos migratórios entre o Brasil, né, dentro dos estados brasileiros, ou seja, as migrações, que também foram e ainda são definidores de muitas trocas culturais, né? Então, até aqui, se a gente pega o nosso bairro, né, aí na Zona Leste, você percebe que você vai ter também bastante gente vinda de outros estados da região norte e nordeste do Brasil, e isso de fato muda o cenário, né? Muda a paisagem, muda a maneira das pessoas falar, muda as coisas que elas comem, e tudo isso promove uma troca cultural, né? E por último, eu citei aqui o fenômeno das emigrações, ou seja, quando as pessoas elas saem do seu país de origem para tentar a vida melhor num outro país. A gente pode citar recentemente o fenômeno, né, antes da crise, evidentemente, né, de brasileiros que emigraram em massa para Portugal em busca de condições de vida. Então você percebe que vai ter um fluxo emigratório muito grande aí nesse último período. Então todos esses processos históricos que eu tô falando muito por cima e de maneira muito leve, muito suave, para a gente aprofundar depois, elas fazem parte desse processo de construção da nossa história que pra gente conseguir fazê-la de uma tal maneira a evitar esse apagamento, né, que vai acontecer por conta da colonização portuguesa, né, da colonização ocidental, branca, capitalista,
que vai se colocar na nossa vida, né, no nosso dia a dia, como uma cultura hegemônica, de tal maneira que muitas vezes a gente não consiga, inclusive, se identificar nessa história, saber de onde nós viemos, né? É muito comum as pessoas trazerem assim, não, eu conheço a parte europeia da minha família, dos meus ancestrais, mas quando se trata de famílias, né, que vieram, por exemplo, de tradições de origem africana ou originária, a gente quase não tem informação. Então é necessário que a gente faça esse resgate da nossa memória ancestral, né? E essa memória ancestral, geralmente, né, principalmente nesses dois povos aqui, tanto nos povos originários, como também nos povos africanos que vieram para cá na condição escravizado, eles vão ter como principal forma de transmissão da sua cultura e da sua identidade a oralidade, ou seja, a linguagem falada. Então é muito importante que a gente aprenda a identificar essa trajetória, a ancestralidade, resgatá-la, né? Pra gente, inclusive, construir a nossa própria identidade. Mas tudo isso, gente, é muito importante. Que a gente saiba que isso são escolhas políticas que a gente faz. Afinal de contas, né, no Brasil, historicamente, ser originário, ser negro, significa estar carregado de uma série de preconceitos que a sociedade mantém até hoje, né? Com relação aos nossos traços, ao tom da nossa pele, ao nosso cabelo. Eu cresci ouvindo que o meu cabelo era ruim e ele nunca fez maldade para ninguém. No entanto, por conta disso, a gente passa por um processo de se descobrir, né, de resgatar a nossa ancestralidade, né? Então isso é muito importante para a gente compreender que quando a gente fala de um povo brasileiro, assim, sem S, a gente está simplesmente escolhendo qual é o tipo de identidade que a gente vai assumir. Então faz muito mais sentido a gente falar da formação dos povos brasileiros, para a gente compreender tanto essa diversidade cultural, como também para a gente buscar romper com essa tentativa de apagamento histórico de algumas identidades em detrimento de outras. Tudo bem? Me procura lá no Classroom. Beijo, professora tá com saudade, se cuidem. Atenção, atenção, atenção.